Olá, oitavo ano. Bom, eu queria destacar hoje alguns aspectos físicos e algumas curiosidades da Oceania, tá? Bora lá. As características principais. Bem, primeiramente, é o menor continente do planeta Terra. É formado por um território principal e por um grande número de ilhas do Pacífico. São mais de 10 mil ilhas, tá? Então, é dividido entre parte continental e parte insular. Deixa eu até avançar para vocês verem. A parte continental, se eu perguntar em prova, seria a Austrália. E a parte insular faz referência às ilhas. E no caso das ilhas, a gente pode dividir em Melanésia, Micronésia e a Polinésia, que seria um número muito maior de ilhas, tá? A Austrália, ela não sofre com terremotos de grandes magnitudes, nem vulcões ativos, por mais que ela esteja muito próxima ao Círculo de Fogo do Pacífico. O relevo é antigo, assim como no Brasil, bem desgastado, porque quanto mais antigo o relevo, mais desgastado ele será, porque esse processo de intemporismo e erosão, né, galera? Há uma presença de povos nativos originários nesses países. E eu destaquei aqui a ilha de Tuvalu, que é um país insular, quando eu coloco país insular, porque não é um país continental. Se não é um país continental, é um país que é uma ilha, né? País insular, que ele tem sofrido um grande aumento do nível das águas oceânicas. E se continuar assim, como é uma ilha, pode sumir. Isso se dá devido ao derretimento das calotas polares, né? Essa água das geleiras vai para o oceano, um aumento de oceano em determinadas partes do planeta Terra, e nessa região há um aumento mais considerável. Então, se cada vez mais aumentar esse aquecimento do planeta e cada vez mais aumentar esse derretimento das geleiras, essa ilha ela pode um dia sumir, tá? Bom, destaquei que no relevo, se vocês perceberem, a gente tem uma cordilheira australiana. Lembrando que, olhou o mapa, você precisa ver a legenda. E na legenda tá falando aqui em verde, seria até 100 metros. Gente, até 100 metros, a gente está tratando de uma região de planície. Se vocês observarem, a parte litorânea, né, uma pequena faixa, é formada por essas planícies. E grande parte do território da Austrália, aqui a gente está destacando a Austrália na Oceania porque é o principal país e o maior, né, da Oceania, por isso que é o grande destaque para a Austrália, tá? Então você tem em vermelho as maiores altitudes, né, até 1.200 metros. Então você tem essa cordilheira australiana e você tem desertos em grande parte desse território, né, da Austrália. Então, provavelmente vai se ter um clima árido, clima desértico, e mais pra frente a gente vai ver os demais climas, porque aqui você tem o Trópico de Capricórnio e ao mesmo tempo você que está próximo ao trópico também está próximo ao polo, no caso polo sul, perdão. Então, há uma grande quantidade de desertos nessa região. E o escudo cristalino australiano, esse que eu falei, que ele é extremamente desgastado, ele é um relevo antigo, devido à sua posição na placa tectônica dessa região. Também tem os arcos neozelandeses, tem os geossinclinais da Tasmânia, aqui mais abaixo, e o do Pacífico, né, que são as ilhazinhas, que aí realmente não são tão altas, é um território bem pequeno. Perdão. E sobre o clima e vegetação, mais uma vez eu coloquei aqui os principais tópicos, tá? Até porque nessa prova vai cair aspectos físicos da Europa, aspectos físicos da Ásia e da Oceania. Como a Oceania é o menor,
e tem menos estudos também dessa região, vai ser cobrado menos, tá? Mas aqui eu coloquei para você os principais. É importante frisar que há uma grande diversidade climática nessa área e, com isso, você tem uma diferença também nos climas, né? Tropical úmido, tropical seco, um clima subtropical, semiárido, desértico, e que prevalece muito aqui na Austrália, esse clima semiárido. E por quê? Aqui eu coloquei um tópico que vai explicar. Por que há desertos e um clima semiárido nessa região subtropical, nessa parte mais central da Austrália? Porque a umidade, ela não vai conseguir chegar até lá. Lembrando que a umidade, ela é carregada a partir dos ventos e das nuvens, né? As nuvens, elas vão carregar essa umidade. Se você tem um relevo muito alto, como essa cordilheira aqui, a cordilheira australiana, esses ventos não vão conseguir, não vão ter força suficiente para empurrar essas nuvens cheias de umidade. E daí não vai passar essa barreira, que é uma barreira orográfica, né, que é esse relevo mais alto. Então não vai chover dentro do continente. Quando chove é muito pouco. Então, porque você precisa de ventos muito fortes para que essas nuvens consigam ser carregadas e ultrapassem esse relevo mais alto, tá? E aí a gente fala que tem uma constante zona de alta pressão, que é de influência subtropical, tá? Tá abaixo do trópico, no caso, o trópico de Capricórnio. Da vegetação, uma presença de florestas tropicais, né? Se você tem um clima tropical, obviamente você vai ter presença de florestas tropicais, isso é bem lógico, de florestas temperadas e peixerófilas, até tá numa questão do livro de vocês. Gente, plantas xerófilas, se vocês viram, acho que lá no 6º, no 7º ano, são os cactos, né? São plantas que precisam reservar sua água exatamente porque se encontram num ambiente mais árido, com pouca umidade. Então, a água que eles conseguem captar, às vezes são de lençóis freáticos, porque as raízes são bem grandes e conseguem fazer a captação dessa água lá dos lençóis freáticos. E armazenam, e tem até os espinhos, exatamente para que os animais eles não consigam, ou dificulta, né, os animais a comerem essa planta, né? Óbvio que alguns se aventuram e realmente conseguem, porque sabe que dentro dessa planta, dos cactos, vai ter água, porque realmente são plantas que vão absorver água. E também há locais onde a gente consegue encontrar tundra, seria um dos locais onde seria um clima um pouco mais frio. É isso, gente. Só algumas observações sobre a Oceania e até a próxima.